Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, você acompanhará um dos momentos mais intensos e polêmicos do cenário político recente no Brasil. Um embate direto entre o deputado federal Nicolas Ferreira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ocorrido durante uma sessão no Congresso Nacional. O clima esquentou, as palavras foram duras e os argumentos afiados como lâmina. Nicolas confronta o ministro com coragem e contundência, exigindo respostas, cobrando respeito e expondo contradições. Do outro lado, Haddad tenta manter a compostura, mas se vê cercado por críticas e pela pressão crescente de outros parlamentares. Você vai ver em detalhes como esse embate tomou conta da sessão, provocou reações acaloradas de outros deputados e quase levou ao encerramento da reunião por completo. Antes de começarmos, se você valoriza a informação clara, direta e sem censura, inscreva-se no canal agora, ative as notificações e deixe seu like. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo o que a grande mídia muitas vezes não mostra. Agora, acomode-se, porque o que você verá a seguir é história sendo feita e questionada ao vivo. O embate na Câmara. Nicolas Ferreira, ex-ministro Haddad. Um confronto que incendiou o plenário era um dia daqueles em que o ar na Câmara dos Deputados parecia carregado, pesado, quase palpável. Nicolas Ferreira subiu à tribuna, olhar fixo, voz firme, pronto para responder às provocações do ministro Haddad. O que se viu a seguir foi uma verdadeira batalha verbal, onde a palavra era arma e o respeito, moeda rara. Nicolas não perdeu tempo. Então, só para finalizar aqui, Haddad, não venha querer cantar de galo na Câmara porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento, moleque. A frase soou como um trovão, cortando o silêncio tenso da sala. O ministro, claramente irritado, não deixou barato. Não te chamei de moleque, deputado. Só disse que houve uma molecagem de sair por aí falando bobagem. Mas Nicolas não se intimidou e seguiu firme. Moleque é quem desrespeita o parlamento e tenta se passar por superior só por causa do cargo. A tensão crescia e os outros deputados já começavam a se agitar, tentando manter a ordem, mas era impossível conter o calor do debate. O presidente da sessão, tentando intervir, pediu calma. Peço aos deputados que tenham calma com as palavras. O ministro falou que houve uma molecagem, não chamou ninguém de moleque. Quero pedir que retirem das notas taquigráficas as ofensas e acusações pessoais. Mas Nicolas não arredava o pé. Eu peço que se retire a palavra moleque da ata, porque a referência foi feita ao ministro, não a mim. E foi nesse momento que a confusão explodiu. Outro deputado, incomodado, levantou a voz. O ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente, mas chamou deputados de moleque. Será que tem debate sério com alguém que acha que não podemos ter 300 milhões de visualizações porque não há tantas pessoas que falam português no mundo? Isso é sério? Nicolas disparou com a fúria de quem se sente injustiçado, mas com a precisão de quem sabe o que está falando. É um absurdo, senhor presidente. Isso não é debate, é ataque pessoal. O presidente da sessão tentou impor ordem, pedindo para que as questões de ordem fossem apresentadas claramente. Mas a tensão já tinha tomado conta do ambiente. Se Vossa Excelência não anunciar a questão de ordem, não posso passar a palavra. Calma, calma, ninguém aqui é melhor que o outro. Calma, insistia o presidente. Nicolas, impaciente, exigia que o termo moleque fosse retirado da ata, mas a troca de farpas e interrupções continuava. Foi aí que a crise chegou ao auge. Deputados começaram a se interromper, alguns tentando falar ao mesmo tempo, outros pedindo respeito e ordem. O ministro Haddad, por sua vez, manteve a postura firme, chegando a ameaçar encerrar a sessão se a desordem continuasse. Se esses
Baderneiros não se acalmarem. Vou ter que pedir segurança para retirar quem está atrapalhando o andamento, disse ele, visivelmente frustrado. Mas Nicholas não arredou. Ele sabia que estava diante de um momento crucial para mostrar que o parlamento não é palco para desrespeitos e provocações gratuitas. Ministro, respeito é bom, e eu quero para mim e para o senhor. Aqui é o parlamento, não quintal de disputa de rua, retrucou com veemência. Os minutos se arrastavam, e a briga de palavras parecia um jogo de xadrez com peças explosivas. Deputados tentavam usar suas prerrogativas para ganhar tempo, mas o presidente, já exausto, ordenava que os discursos fossem breves e focados. Deputado Bilinski, 3 minutos para falar. Se não quiser, passo para o próximo, ordenava. Era o limite da paciência de todos. Nicholas aproveitou cada segundo para reforçar seu ponto, denunciando o que chamou de tentativas do governo de silenciar vozes discordantes e a arrogância de quem se acha acima das regras. O ministro Haddad, em resposta, reafirmava que sua postura era para manter a ordem e o respeito, acusando os deputados de desestabilizarem a sessão para ganhar holofotes. O embate estava longe de terminar, mas a lição era clara. O parlamento é palco de debates acalorados, onde as palavras têm poder, e o respeito não pode ser esquecido. Nicholas Ferreira saiu dali como um símbolo da resistência, Haddad como um defensor da ordem, mas ambos como protagonistas de um momento que ficará marcado na história da Câmara. Nicholas Ferreira, firme, não deixava o ministro Haddad ter um segundo de sossego. Ministro, você quer impor silêncio a quem pensa diferente, mas aqui não é praça pública, é a Câmara dos Deputados. E nós temos o direito, o dever de expor nossas opiniões, por mais que isso incomode a sua retórica oficial. A voz dele cortava a sala, fazendo até mesmo os aliados de Haddad hesitarem em intervir. A provocação era direta, e não havia espaço para meias palavras. Haddad, por sua vez, não recuava. Deputado, sua postura desrespeita o funcionamento desta casa. Não há debate quando se recorre a insultos e à tentativa de tumultuar a sessão. Aqui, manda a ordem, manda o respeito, não o grito. Ele batia na mesa, mostrando sua autoridade, tentando retomar o controle da sessão. Mas Nicholas já tinha chamado a atenção de todo mundo e não desistia. Ordem, respeito. E quando o governo usa seus mecanismos para controlar a narrativa, para deslegitimar quem questiona, é isso que o senhor chama de respeito? Não é assim que se constrói democracia. Ele andava de um lado para o outro, gesticulando, com o rosto vermelho de indignação. O presidente da sessão tentava mediar, mas era nítido que estava perdendo o controle. Peço que as palavras agressivas sejam evitadas. Deputado Ferreira, o senhor já teve seu tempo. Ministro Haddad, por favor, contenha-se. Mas os ânimos estavam acesos demais. Então, Nicholas pegou o tom mais duro, quase desafiador. Ministro Haddad, eu não vou abaixar a cabeça para o senhor. Eu represento milhões que não aceitam esse discurso de arrogância e imposição. E se isso te incomoda, problema seu. A Câmara parecia segurar a respiração, sabendo que aquele momento entraria para os anais da história dos embates parlamentares. Haddad respondeu na mesma intensidade. Deputado, seu papel é fiscalizar, não tumultuar. Aqui não cabe o espetáculo, mas o trabalho sério. E eu vou garantir que o trabalho sério prevaleça, mesmo que para isso eu precise encerrar essa sessão. O tom dele era firme, ameaçador. Nicholas não deixou barato e rebateu com ironia. Encerrar a sessão? Sair correndo quando não tem argumento? Isso sim é molecagem, ministro. A provocação despertou uma onda de murmúrios e reações, alguns rindo, outros chocados. O presidente, já quase sem voz, voltou a pedir calma, mas a confusão só aumentava.
Deputados subiam e desciam das cadeiras, alguns tentando intervir, outros só assistindo ao duelo de gigantes. Se não houver ordem, vou ser obrigado a suspender os trabalhos, advertiu. Nicholas, com um sorriso cínico, respondeu: se a ordem é calar quem pensa diferente, prefiro a desordem da democracia do que o silêncio da censura. O discurso parecia um grito de guerra, ecoando pela Câmara, inflamando os presentes. Haddad então perdeu a paciência e disse alto: deputado, eu não vou permitir que este plenário vire palco de brigas infantis. Ou você respeita as normas, ou eu encerro agora. Foi o estopim para uma explosão de gritos e reclamações. Mas Nicholas não se intimidou. Normas. Quem impõe normas é o povo, ministro. E o povo quer saber quem é que está lutando por ele e quem é que está querendo calar a voz da oposição. Ele apontou o dedo para Haddad como um acusador. Quem quer mandar aqui não é você, somos nós, deputados. O ministro retrucou com firmeza: você está ultrapassando todos os limites. O respeito não é opção, é obrigação. E foi quando um tumulto começou de verdade, com deputados falando ao mesmo tempo, gritando, gesticulando. O presidente tentou pela última vez retomar o comando. Sessão suspensa até que haja ordem. Mas a sessão já estava completamente tomada pela batalha verbal. E a tensão era palpável no ar. Nicholas Ferreira não dava trégua. Com voz firme, ele cruzou os braços e encarou Haddad com uma expressão que misturava desprezo e superioridade. Intelectual. Ministro Haddad, sua arrogância só confirma o que todo mundo sabe. Você não veio para debater, mas para impor um discurso vazio e cheio de falácias. Você tenta acobertar a verdade com palavras bonitas, mas não engana ninguém. Aqui. Cada palavra dele caía como um martelo, e os deputados já sentiam a força do impacto. Haddad tentou responder, mas sua fala soou cansada e gaguejante. Deputado, você está sendo desrespeitoso, e isso não contribui para o debate. Nicholas não perdoou. Desrespeito? O senhor que desrespeita a inteligência do povo brasileiro quer nos convencer com números manipulados, com promessas falsas, enquanto a realidade bate na cara da população. A ironia dele era uma faca afiada que perfurava o discurso do ministro. E não parou por aí. Ele avançou. Você veio aqui tentar se apresentar como salvador, mas só mostra que está perdido. Quando o governo não tem argumento, ele grita. Quando o governo não tem respostas, ele tenta calar. Mas eu não vou deixar. Eu estou aqui para defender o povo, para denunciar essas falhas escancaradas. O ministro Haddad, visivelmente incomodado, buscava apoio, mas a maioria dos olhares na sala estavam fixos em Nicholas, que crescia a cada palavra. Ministro, continuou Nicholas, quantas vezes a população teve que ouvir seu governo falar que ia melhorar e nada aconteceu? Quantos programas foram engavetados? Quantas promessas foram abandonadas? Você pode tentar distrair, pode tentar intimidar, mas a verdade é que está perdendo terreno aqui. Haddad tentou reagir, mas não conseguia sair do tom defensivo. Deputado, eu estou aqui para trabalhar, para apresentar soluções. Nicholas já o cortava com um sorriso irônico. Soluções? Se essas são as soluções, prefiro que nem tente. Porque o que vimos até agora foi um governo que falha em quase tudo o que promete. Os deputados, que até então estavam divididos, começaram a se alinhar discretamente ao lado de Nicholas, impressionados com a clareza e a agressividade do parlamentar. Haddad sentia a pressão, percebia que estava sendo encurralado. Nicholas aproveitou o momento para desferir o golpe final. Você pode até tentar jogar sua autoridade para tentar calar a oposição, mas eu vou repetir. Quem manda nessa casa não é o ministro, nem o presidente, nem o governo. Somos nós, representantes eleitos pelo povo, e vamos seguir expondo cada falha, cada contradição, cada mentira. O ministro Haddad, sem saída, acabou recuando,
com um olhar que denunciava a derrota naquele confronto verbal. Nicholas, por sua vez, aproveitou para fazer um apelo final, olhando diretamente para as câmeras e para a plateia. Este é o Brasil que não se cala, que não aceita manipulação, que exige respeito e verdade. E eu estou aqui para garantir que a voz do povo seja ouvida, sempre. A sessão terminou com Nicholas Ferreira, deixando claro que ele não apenas venceu o debate, mas que consolidou sua posição como um dos principais opositores do governo, deixando Haddad para trás, desarmado e sem respostas. Nicholas Ferreira continuava sua investida implacável contra o ministro Haddad. Cada palavra sua era um soco no discurso oficial, e o plenário se transformava numa arena onde a tensão crescia a cada instante. Os deputados começaram a reagir de formas variadas. Alguns que antes estavam em silêncio passaram a cochichar, trocando olhares surpresos e até acenos discretos em concordância com Nicholas. Outros, que faziam parte da base aliada do governo, tentavam manter a postura, mas não conseguiam esconder o desconforto evidente. A deputada Carol de Thorne, aliada de Nicholas, levantou-se rapidamente e com voz firme disse: Senhor presidente, não podemos permitir que esse tipo de governo continue jogando a população para baixo. O deputado Nicholas está trazendo a verdade que muitos tentam esconder. Essa declaração ganhou aplausos contidos da bancada oposicionista, enquanto os aliados do governo resmungavam, tentando abafar as vozes contrárias. Do lado do governo, o deputado Raulinho tentou intervir para defender Haddad, mas sua fala foi interrompida por vaias e protestos da oposição. Nicholas aproveitou e rebateu imediatamente: Deputado Raulinho, o senhor defende um governo que não cumpre o que promete, que perde a credibilidade a cada dia. Nós aqui estamos defendendo o povo, não interesses partidários. O ministro Haddad, claramente pressionado, tentou novamente se colocar no controle da sessão. Peço respeito à minha fala, senhor presidente. Estou aqui para colaborar. Mas o presidente da sessão teve que intervir para acalmar os ânimos e restabelecer a ordem. Mesmo assim, o ambiente já estava tomado pela tensão e Haddad parecia estar isolado. Um dos momentos mais marcantes veio quando o deputado José Medeiros, conhecido por sua postura combativa, levantou-se e disse em tom incisivo: Não adianta o governo querer ganhar no grito ou com manobras. A população está cansada de discursos vazios. Nicholas está aqui falando o que todo mundo pensa, mas tem medo de dizer. Essa fala ecoou pelo plenário, criando um clima de revolta que parecia contagiar a todos. Até deputados neutros ou menos alinhados com Nicholas começaram a se posicionar. O deputado Paulo Belinski, que inicialmente estava calado, levantou a mão e declarou: Gostaria de apoiar o que está sendo dito. Precisamos de responsabilidade e transparência, e não de respostas evasivas. Com a oposição crescendo em número e voz, Haddad tentou mudar a estratégia, apelando para o discurso técnico e tentando trazer dados oficiais para defender as políticas do governo. Mas Nicholas desmontava ponto a ponto, sempre com uma réplica rápida e incisiva, deixando o ministro cada vez mais acuado. Ao final, o presidente da sessão anunciou que a reunião estava encerrada. Mas antes disso, Nicholas ainda deixou um último recado direto e claro. Ministro Haddad, aqui não é palco para suas tentativas de manipulação. A verdade sempre prevalecerá e nós não vamos sossegar enquanto o povo for enganado. Os deputados oposicionistas aplaudiram de pé, enquanto os aliados do governo se mantiveram calados, conscientes da derrota naquele embate. Enquanto o presidente da sessão tentava retomar o controle, o clima já estava completamente tomado pela tensão, com Nicholas Ferreira no centro do palco, destruindo as defesas do ministro Haddad com uma precisão cirúrgica. Nicholas não deu trégua. Ministro Haddad, seu discurso está cheio de desculpas, mas vazio de soluções reais.
O povo quer ações, não blá blá blá. Queremos resultados e não promessas quebradas. A voz do deputado ecoou forte pelo plenário, fazendo com que até os aliados do governo evitassem contato visual, desconfortáveis diante do massacre verbal. O ministro Haddad, já suando e visivelmente desconcertado, tentou retomar. Deputado, suas colocações são infundadas. Tenho aqui dados que comprovam... Dados? Interrompeu Nicolas com um sorriso sarcástico. Seus dados não valem nada quando a realidade bate à porta das famílias brasileiras que vivem com medo da inflação, da falta de emprego, da educação e saúde destruídas. Nesse momento, o deputado Raulinho tentou acalmar os ânimos, levantando a mão. Senhor presidente, peço que mantenhamos o respeito. O ministro está tentando esclarecer. Nicolas não se intimidou. Respeito é bom, mas só para quem respeita o povo. E o governo de Haddad parece ter esquecido isso faz tempo. A deputada Carol de Tom, aliada firme, bateu na mesa. Exato. Enquanto Haddad brinca com números, a população enfrenta o caos. Essa sessão é para defender o povo, não para encobrir erros. A plateia de deputados começou a se dividir mais claramente. De um lado, os que se calavam, desconfortáveis, com as verdades ditas. Do outro, aqueles que aplaudiam a coragem de Nicolas e clamavam por mudança. O ministro Haddad, sentindo o cerco apertar, apelou para um tom mais agressivo. Deputado Nicolas, não venha aqui querer se passar por salvador da pátria, quando na verdade seu discurso é vazio e sua postura desrespeitosa. Nicolas sorriu, olhos fixos em Haddad. Ministro, ser desrespeitoso com quem quer esconder a verdade não é uma falha, é uma obrigação. Se o senhor não aguenta a pressão, talvez esse não seja o seu lugar. Foi um ponto de ruptura. Alguns deputados governistas começaram a cochichar nervosamente, enquanto os oposicionistas viam aquela provocação como um golpe decisivo. O presidente da sessão tentou intervir. Calma, deputados. Por favor, mantenham a ordem. Mas ninguém mais parecia ouvir. A energia no plenário estava alta, quase elétrica. Nesse momento, o deputado José Medeiros levantou-se novamente, voz firme. Se querem debate sério, parem com essa encenação. O povo está cansado dessa politicagem. Nicolas está expondo o que a maioria sabe, mas não tem coragem de falar. Enquanto isso, o ministro Haddad começou a se perder nos argumentos, tentando desviar a atenção para temas técnicos que ninguém mais queria ouvir. Nicolas não deu espaço para fugir. Não fuja da realidade, Haddad. O povo quer o pão. Quer escola, quer saúde e não seus discursos frios e distantes. A sessão se transformou num palco de acusações, provocações e verdade nua e crua. Nicolas dominava o cenário, seus discursos ferviam na boca de todos, sua postura firme motivava a bancada da oposição e expunha o desgaste do governo. Por fim, quando a sessão chegou ao fim, com o presidente da mesa anunciando o encerramento, o deputado Nicolas fez questão de deixar uma última mensagem que ecoaria muito além daquele plenário. Essa sessão não termina aqui, senhor ministro. Enquanto a verdade não prevalecer e o povo continuar sofrendo, eu e tantos outros estaremos aqui, denunciando, fiscalizando e lutando. Pode ter certeza, Haddad, sua hora está chegando. Os aplausos da oposição foram intensos, a reação dos aliados do governo, silenciada e tensa, mostrava que aquele embate havia deixado marcas profundas. E assim, nesse embate acirradíssimo, Nicolas Ferreira não deixou pedra sobre pedra, expôs as falhas, confrontou o ministro Haddad com coragem e verdade e mostrou que, quando a voz do povo é forte, não há discurso que a cale. A verdade venceu no plenário, e essa batalha representa só o começo de uma luta que continua firme e forte fora das câmeras. Se você quer ver mais desse tipo de confronto, análises profundas
e tudo o que está acontecendo nos bastidores do poder. Não deixe